No ar com o PUC TV Esportes desta quinta-feira, vamos até às 8h15 da noite com informação, gols, opiniões e a sua participação no WhatsApp pelo número 628599.000. 3 jogos aconteceram ontem pelo Campeonato Goiano, um começa daqui a pouquinho, o Goiás só empatou com a Aparecidense e teve a ajuda da arbitragem, o Atlético folgou, o Caldas já está rebaixado, Grêmio Anápolis e Craque de Catalão lutam contra o rebaixamento. Comigo aqui no estúdio, o Doni Araújo e o André Isaac. Boa noite, André. Boa noite, Pasqueto. Boa noite, Doni. Um abraço para você ligado no PUC TV Esportes. Caldas Novas rebaixado, um time que está dando cano em todo mundo. Já cai tarde. E o próximo, tomara que seja o Grêmio Anápolis. Um time que leva 42 pessoas no estádio não é um time digno para participar da elite do futebol goiano. Boa noite, Doni. Boa noite, Pasqueto. Boa noite ao André. Boa noite ao telespectador da PUC TV, do PUC TV Esportes. Pegando uma carona no que disse o André aí a respeito do público do Grêmio Anápolis, eu ando preocupado com a nossa baixíssima média de público em todos os jogos. E acho que chegou o momento de todos, clubes, imprensa, federação, nos reunirmos ou tentar encontrar uma solução para isso, porque está ficando meio esquisito. Tem que se saber o que é transmissão ao vivo, é ingresso caro. A gente tem que encontrar uma solução, porque, de fato, você vê, 3 jogos ontem do Campeonato Goiano, nós não tivemos R$27 mil de renda. É muito pouca gente. O Goiás, que é o clube principal do Centro-Oeste, leva 500 pessoas num jogo em casa, no seu próprio estádio, que é centralizado. Alguma coisa está errada e passou da hora da gente discutir isso e ver qual é de fato a solução, parar com achismos e também parar de empurrar o negócio com a barriga. 3 jogos aconteceram ontem, na tela, por favor, os resultados. O Grêmio Anápolis ficou no 0-0 com o Craque, o Caldas Novas perdeu para o Goianésia 2-0, Goiás e Aparecidense 1-1 e Tumbiara e Trindade começa daqui a pouco esse jogo às 7h30 da noite. O Atlético e a Anapolina folgaram na rodada. Temos aqui a classificação momentânea, porque ela pode sofrer alterações hoje, como, por exemplo, Trindade ou Itumbiara, um dos dois assumindo isoladamente a liderança do Grupo A, em que o Atlético é terceiro com 13 pontos, o Craque é quarto com 10, o Grêmio Anápolis é quinto com 10. No Grupo B, o Goiás é o primeiro com 25, ainda não se classificou, mas na prática sabemos que já está lá, assim como a Aparecidense, que chegou a 23, o Goianésia tem 22, também pertinho da classificação, a Anapolina é a quarta com 16 e o Caldas Novas, já rebaixado, quinto com 3 pontos conquistados apenas. Vamos lá então com melhores momentos. O empate do Goiás ontem, 1-1 com a Aparecidense, na voz de Humberto Castro. Encontro dos líderes na Serrinha, mas no primeiro tempo o jogo sem emoções. O primeiro bom lance foi só aos 22 minutos. Juan arrisca da intermediária, Pedro Henrique espalma a bola. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Mirita tem a chance para a Aparecidense, mas chuta em cima da marcação. Bocão faz jogada individual, passa por 2 marcadores e chuta por cima da meta do Camaleão. No segundo tempo, o Goiás foi para cima e aos 11 minutos, Bruno Henrique recebe na área, tira o goleiro da marcação usando a mão direita e faz o gol. É gol do Goiás, Bruno Henrique Maradona, ou melhor, Bruno Henrique, Goiás 1-0. Agora é Jarlan arriscando de fora da área, Pedro Henrique se atrapalha, mas consegue defender. Diego Lira recebe, chuta, Renan bem posicionado encaixa, sem dar rebote. Tozin recebe na área, deixa Alex Alves no chão e frente a frente com Renan não perdoa. O vice-artilheiro do Goianão empata o jogo. Final de partida, Goiás 1, Aparecidense também 1, para apenas 466 pagantes.
Esse Tozinho tem categoria, eu tô falando isso aqui tem um tempo, hein? 29 anos, dá conta do recado, centroavante canhoto. Vamos mostrar, só para desencargo de consciência, o lance do Bruno Henrique, que a arbitragem não viu e o Brasil inteiro viu. Quem estava na Serrinha, Não quem precisou estava nem em casa... de replay. Não precisou nem de replay. André, ali é o seguinte, você estava lá ontem, o André Luiz Castro, ele tá bem para cá, próximo ao meio campo. Tá bem para cá. Ali o Bandeira tá na linha do lance, né? Isso. E tem o quarto árbitro. Eu vou citar um exemplo, Doni. O quarto árbitro ontem expulsou o Tolói, lá no jogo do São Paulo. Eles trabalham com rádio, não trabalham? Pô, será que ninguém da arbitragem, são 5 companheiros, às vezes até 6, ninguém deu conta de ver isso, gente? Na imagem um pouco mais aberta, dá para notar que o André Luiz Castro pode ter jogadores na frente dele. Correto. Eu acredito que o André Luiz Castro não é louco, não é bobo, o suficiente de ter visto isso e não ter marcado. Olha lá. Ele com certeza não viu. Eu acredito que o que falhou foi do restante do quarteto de arbitragem para avisar para ele que isso já tinha acontecido. Eu ouvi uma entrevista do André, na Rádio 730. André Luiz Castro? André Luiz Castro. E achei Certo. legal ele ter dado a entrevista. Árbitros deveriam fazer isso, não sei por que não Após fazem. o jogo, inclusive. Após o jogo. Após o jogo eu nem digo, mas hoje, por exemplo. E ele reconheceu o erro e ele explicou que não viu, que foi enganado porque o jogador levantou o joelho e ele estava realmente com alguns jogadores na frente dele, estava perto de quem deu o passe, segundo ele. E que ele foi iludido, ele achou que o cara tinha levado com o joelho, que só em casa, quando ele viu na televisão, ele viu o erro, reconheceu o erro. Vamos ver se teve esse detalhe do joelho. Repete aí, por favor, Eu vi o gol. ali que tem, quer ver? O gol anulado. Vamos lá. A gente tem a imagem. Olha lá, mais o joelho lenta. direito. Não, Doni. Não, tem. Ele tá na corrida. Não, olha lá o joelho, presta Ó, atenção. Olha lá o joelho, tá subindo. O juiz... A desculpa dos caras na frente eu até Não, até o aceito. joelho tá Agora- para cima. O André, não... olha lá, o joelho tá para cima. O André disse que achou que tinha sido no joelho e o joelho estava para lá. Vamos lá com as entrevistas? Uma coisa, eu tenho certeza. Ele não viu, né? Ele não viu. Não, ele ele não não ia viu, fazer não. um negócio desse. E o pior é que o André Luiz Castro, que é um grande árbitro, apita Campeonato Brasileiro, ele dá um azar do caramba. Que ele só erra em jogo do Goiás, velho. Mas... E a favor do Goiás, na maioria das vezes, quando ele erra, ele é boa gente. E você sabe que isso não apita isso na CBF isso à até toa. interfere na arbitragem. Por exemplo, disciplinarmente no jogo, eu notei que ele estava mais rígido com as faltas que o Goiás fazia do que as da Aparecidense. Isso até interfere. Por exemplo, ele pegar essa pecha de que um dia foi da base do Goiás. E isso acontece mas- desde aquele jogo em que ele anulou um gol legítimo do Vila Nova. O legítimo do Vila né? Nova. E aí o Vila tentou anular o jogo e tudo mais. Só que ali o que faltou? Cadê o quarto árbitro? Cadê o Bandeira? Porque o estádio inteiro viu. Eu tava lá da cabine e eu vi. Falei, não, essa bola pegou na mão. Aí eu fui na cabine do lado da TV Anguera, olhei lá, o Kleber Guerra lá falou, Vamos pegou na acompanhar mão as mesmo. entrevistas, Doni? Porque o povo da Aparecidense reclamou demais. Só um detalhe. Eu estava na televisão e logo de cara vi que tinha algo errado. Mas eu vou dizer que o que tem de positivo nisso, eu não acho que o André Castro tenha nada que ele favoreça o Goiás porque jogou lá, isso é besteira. Ele tem uma carreira hoje de arbitragem. Eu só acho que é uma coincidência. E acho que ele não viu, de fato ele não viu. Mas louvo o fato dele ter reconhecido o erro e ter ficado chateado de ter errado e ter dito que só fica chateado das pessoas acharem que ele fez isso de má fé, que ele viu e não marcou. Eu tenho certeza que não. Mas o fato dele ter reconhecido, eu errei, vou procurar não errar mais, eu acho que já... E como tinha pouca gente no estádio, dá para você ouvir o que está acontecendo lá no campo, né? O Washington, meio campista, chegou e falou, pô, você vai ver na TV depois, André, você vai ver na TV. Ele falou, mas eu tenho que decidir aqui agora. Ali eu acho que dava para o quarto árbitro, que está na diagonal, ajudar. Você tem razão. E ele vacilou. E vacilou feio. Pasqueta, você tem razão. Faltou assistência. Ele tem um Exato. monte de assistente e ninguém ajudou ele. Faltou dar um socorro. Vamos lá para as entrevistas e não poderia ser diferente. O pessoal da Aparecidense reclamou demais. A gente vinha com o jogo ganho até os 30, mais ou menos, no segundo tempo, se não me engano. Mas é o que eu venho falando, a gente jogou diante de uma equipe com qualidade. Não é à toa que tem a pontuação que tem no campeonato. Tem jogadores de qualidade que conseguiram articular uma jogada, empatar o jogo. A gente sai triste pelo resultado, mas
O trabalho está sendo feito da maneira correta, a gente engrenou numa hora importante do campeonato e não vai ser esse empate que vai nos abalar. Como é que foi o lance lá do Bruno Henrique? Mão na bola? Mão na bola, não foi bola nas mãos não. Uma metida de bola, acho que do esquerdinho, se eu não me engano. E o Bruno veio em velocidade, tentou tudo ou nada ali. O juiz não viu, Bandeira não viu. Infelizmente resultou no primeiro gol, no único gol do Goiás. No momento que a gente estava se acertando ainda em função das mudanças que o time do Goiás fez no intervalo. Mas não tem que se lamentar não, nosso time está no caminho certo e vamos continuar competindo aí no decorrer da competição. Eu lá da arquibancada vi e ainda cantei, ele deslocou a bola com o braço, maliciosamente. Então o juiz não pode prejudicar um time com um lance desse. É o mesmo lá em Aparecida, quando anularam aquele gol legítimo da Aparecidense, o resultado teria sido outro, a Aparecidense já poderia estar aí classificada, já poderia estar liderando o campeonato. Mas isso é do futebol. Eu vou falar com o presidente da federação, tem que falar. Eu acho que a Aparecidense foi claramente prejudicada em 2 jogos. Você tem que falar, eles têm que ouvir a verdade. Né? Que nós fomos roubados aqui dentro da Serrinha, um escândalo desse aqui, e o árbitro viu. Ele fez isso de sacanagem com a gente. Foi mal intencionado com a gente. E foi a segunda derrota. Ele queria, porque nós perdemos para o Atlético, uma sacanagem que fizeram, o Elmo Rezende fez com a Aparecidense. E hoje aqui, o que ele fez? Ele queria tirar nos 3 pontos. Por pouco, porra, nós estamos fora aí porque os árbitros fizeram essa sacanagem com a gente. E é ruim a gente empatar. Só que não adianta, depois que você empata, você lamentar. Você tem que ter, antes disso, o posicionamento para que não tome o gol. Mas é descansar o pessoal, todo mundo batalhou, todo mundo procurou o resultado. E a gente sempre sabe que o Aparecidense tem um bom time, é um time que é experiente, é um time que sabe jogar. Então a gente já esperava que fosse um jogo difícil. Antes da gente falar propriamente do jogo, o Cocá, como torcedor do Goiás, ele ali pesou, né? Conselheiro, ele entre o ganha-pão e o coração, ali pesou o ganha-pão, porque ele é diretor da Aparecidense, Diretor da né? Aparecidense, ele está com o trabalho lá já tem algum tempo. Já. Né? A gente fala brincando, mas... Mesmo. E ele também não esconde de ninguém. Lá, ele tá tremendo de raiva. Mas eu tenho certeza que hoje ele não daria esse tipo de entrevista. A interferência do Maguito Vilela junto à federação pode causar alguma coisa? Nada, isso não causa nada. Acho que pode falar, a federação pode ouvir, mas convenhamos, foi um erro crasso, mas foi um erro. Veremos se o André vai apitar nas próximas rodadas, né? Se não apitar, eu acredito que ele não vai apitar. Efeito. Eu acredito que ele não vai apitar. Uma geladeira? Eu acredito que ele vai entrar na geladeira. Eles Não deve ser de muito tempo. Porque lembraram bem, mas... lá Atlético e Aparecidense, quando anularam um gol legítimo do Robert, era o André também. Era o André. Mas lá foi o Bandeira. Mas era ele o comandante da arbitragem, né? Tá no bolo. Agora, você sabe quantos o Maguito falou que vai reclamar? O João Rodrigues, o Cocá, o Wilson Passarinho, o presidente, até o deputado estadual Marlúcio Pereira mandou a nota hoje para toda a imprensa dizendo que vai reclamar. Você sabe quantos que já reclamaram hoje lá na federação? Nenhum. Ainda não teve nenhuma reclamação oficial na Federação Goiana de Futebol, mas a própria federação já está preocupada com isso. É discurso para a torcida, E com certeza o departamento de arbitragem vai para a gente arrematar aqui esse jogo. Por exemplo, eu não posso afirmar, não é oficial, mas eu tenho informação de que o André Luiz Castro não vai ser relacionado para os sorteios das próximas rodadas. Para a gente arrematar aqui o jogo, ontem, após a partida, o presidente do Goiás, o Sérgio Rassi, reclamou publicamente das mudanças do Wagner Lopes, que não deveria ter tirado o Bruno Henrique e ter colocado o Davi. Se o Bruno Henrique saiu, era para ter colocado um outro atacante de lado. Tinha o Carlos que tem entrado e tudo mais. Não gostaram e não sei o que tem. E o Goiás não jogou bem. Hoje ele reiterou as reclamações. Ontem foi na 820, hoje foi na 730, nas rádios. André, você estava lá, você assistiu o jogo em loco. Assisti. O empate 1-1 foi justo ou não? Assim, sem contar a questão do gol de mão. Se a gente for pegar o gol com a mão, não foi justo. Mas, assim, o futebol apresentado pelos dois times. Foi um jogo equilibrado, Se a gente for contar essa questão do gol... não tem como separar, né? A vitória a Aparecidense merecia essa vitória. Agora, em si,
Na hora, por exemplo, eu não vi ninguém vaiando de estar saindo o Bruno Henrique e entrando o Davi. Ninguém questionou na hora. Falar depois é fácil. Com o Davi, o time perdeu o poder ofensivo. Isso perdeu. Com certeza perdeu o poder ofensivo. E depois que tomou o gol, o time não teve forças para buscar o segundo gol. Depois do jogo, ficou caracterizado que a alteração não foi a correta. Mas agora ninguém tem bola de cristal. Você vai esperar que você coloca um Davi e o time vai cair de produção? Ninguém imagina isso, não. E tem outra, por exemplo, o presidente vai questionar a alteração de treinador. Ah, não, gente, o que ele entende de futebol? Doni, e esse empate? Mas eu acho que o presidente do Goiás tem razão. As alterações foram infelizes, erradas, equivocadas. Não a entrada dos jogadores, poderiam ter entrado Davi e Esquerdinha, são jogadores que certamente são titulares do Goiás, mas os que saíram para eles entrar, a opção não foi boa. Um parece que foi porque machucou, mas tinha... O Bruno Henrique machucou. Machucou, mas tinha Jarlan, tinha Carlão entrou. no banco. Pois é, mas entrou depois. Ele entrou antes, no lugar do Danilo, que tá todo mundo vaiando. Bom, então, mas eu acho que o presidente está certo e o Wagner Lopes está fora de sintonia, tanto é que ele precisa entender que não é o Aparecidense, é a Aparecidense, a Associação Atlética Aparecidense. Intervalo, daqui a pouquinho tem mensagens, mais detalhes do Campeonato Goiano. Tem o Vila Nova, que sábado faz jogo lá em Morrinhos contra o América. Não saia daí. Para definitivamente a gente matar esse assunto, o Doni ri do gol com a mão. Isso aí não mata, bicho. As polêmicas não acabam. O André recebeu aqui um recado de um amigo que pede sigilo, pede reserva. Ele não pede sigilo no recado. Eu não sei se está autorizado, mas ele me passou a informação e realmente aconteceu isso naquele momento. O Tozinho, vocês notaram que quando ele fez o gol, ele estava com a touca. E ele cortou o supercílio, se eu não me engano, não sei onde ele cortou. Cortou a cabeça. Ele cortou a cabeça. Tava sangrando lá. Tava sangrando. Ele sangrou antes do gol do Bruno Henrique e o quarto árbitro tava com ele nesse momento. O que não diminui e ele tava do outro lado. Absolutamente nada o erro. O que ele estava fazendo? Não precisa dele, ele tem que verificar depois se o negócio está bem feito. Não, o quarto árbitro geralmente acompanha esse Pois é, tá certo. Não estou dizendo que estava errado isso, está errada essa determinação. Então ele não estava num ângulo favorável para ver. Tá bom, meu Deus. Mesmo assim, de qualquer maneira, é gente que devia estar... Vou dizer uma coisa, o quarto árbitro é médico? Não. O que é a função dele? A função dele é ver, você está com o esparadrapo certo, não está sangrando, não precisa dele ficar lá acompanhando. Terminou, deixa eu ver. Não se viu. Volta lá e faz de novo. E continua olhando o jogo, Até porque o cara não vai entrar pelo fundo do campo, ele tem que ir lá no meio. Ele tem que ir lá no meio, bicho. Não precisa dele ficar olhando. E ser autorizado pela arbitragem Agora, para tudo entrar. bem. Não vou dizer que é o quarto árbitro aqui que está errado. Isso deve ser recomendação do quadro de arbitragem da FIFA lá, daquele povo lá. Não, aqui no Brasil eles inventam regra. Vergonha, o time que é o maior campeão goiano levar um público de 463 pagantes. Sábado vamos invadir Morrinhos, vai ficar vermelho. É uma vergonha mesmo. Vai ficar vermelho mesmo, até porque o América é vermelho também. Só que o Goiás é que acostumou o torcedor... Só que o Tigrão agora joga de preto. É de preto, o Tigrão é preto. O Goiás, com aqueles preços praticados no início do ano, ele acostumou o torcedor a ir no estádio. O torcedor... acostuma assistir em casa, acostuma assistir no bar e aí deixa de ir pro estádio. Tem mensagem pra caramba aqui no 8599.000. Valendo aí. Reginaldo Gonzaga, boa noite. Esses jogadores servirão para o Vila: Gladstone, Calaça, Tozin, Paulo César, Wendel Lira, Conrado e Felipe Baiano. Aqui, o Reginaldo, eu iria no Tozin, no Paulo César, no Wendel Lira e no Felipe Baiano. Não, todos serviriam. Todos serviriam. Agora resta saber se o Vila quer contratar Calaça não ele. precisa. O goleiro do Vila tá lá. O mas Paulo César, lateral esquerdo, talvez não. O moleque tá bem, o Patrick. Agora o Wendel Lira, o mas Tozinho... precisa de um reserva, bicho. Precisa de dois. Você não vai ficar esse Tozinho é bom, eu tô avisando. Você vai ficar... Não, todos esses aí servem pro Vila. Agora, o Vila não vai atrás porque é aquele negócio, tem que trazer de fora. É o mal do futebol goiano. E o goleiro, o Calaça é melhor do que o goleiro do Vila. É isso que eu ia falar. Tá bom, mas você tem um lá, ué. Aí você vai ficar com dois caras. Mas ele é melhor. Bicho, mas se você não quer fazer um time pra subir... Nós estamos falando de um time pobre que já tem um goleiro num nível razoável com contrato até o final do ano. Para que você vai ter outro goleiro que não deve ganhar pouco? O Vila tem que otimizar. O Vila precisa de um companheiro pro Frontini.
de um reserva para o Frontino para dar uma sacudida nele, de um volante para o lugar do Osmar, que não joga de jeito nenhum, Pois é, de mais parceiro. um zagueiro, Mas porque daqui a pouco o Vitor pode dar uma doidura Mas nele. a torcedor, vocês entendeu? povos jogam. Pra mim, esse povo É, não ué. joga. Todos jogam, mas eu jogam. perguntei, eu selecionei aqui E quem se eu brincar, eles chegam lá contrataria. e vira tudo titular. Pasqueto, o que você achou da vitória esmagadora do nosso Verdão ontem para cima do São Paulo, Latino? Achei bom demais, Latino, nem acreditei, porque essa miséria desse time não ganha clássico. Se esse lance do gol do Goiás fosse para a Aparecidense, o juiz tinha dado a falta, é custoso, né? A gente conjecturar. Boa noite a todos. Pasqueto, então isso é azar? Sobre o quê? Não sei. Ah, do André Luiz Castro, do André. né? Não, azar não seria o caso, acho que é coincidência. Ruim, por sinal. Na verdade, o André também já errou contra o Goiás. Isso acontece. Aqui, ó. Foi um erro absurdo, um erro crasso. Todo mundo viu. Mas, infelizmente, ele que tinha que ver, não viu. E aí há de se entender também a reação, por exemplo, do Cocá. O único jogo que a Aparecidense perdeu foi num erro. Aí depois Entendo, né? Mas Mas aquele erro lá. Eu Então, entendo, eu entendo. Mas aquilo que ele falou ali dá processo, se o André quiser. Boa noite. O jogador do Goiás que fez o gol já tinha cartão amarelo, inclusive tinha que ser expulso. Flávio da Vila Souza. Tinha, e o André assumiu isso na entrevista que eu ouvi dele hoje. Ele falou, não, de fato ele já tinha cartão amarelo, teria que ser advertido, o cartão amarelo seria expulso. Mas se ele não viu, como é que vai fazer? Bom, você quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico barato todo dia. Ovos de Páscoa Sonho de Valsa, 330 gramas. Alpino, 350. Ou Arcor Times de Futebol, 150 gramas, R$ 28,90. Biscoito recheado Gulosos ou Danix, 140 gramas, R$ 1,15. Fígado de frango congelado Bonazo, quilo, R$ 1,29. Extrato de tomate Primor, a lata, 340 gramas, ou a pipoca de micro-ondas Velho, 90 gramas, R$ 1,69. Cerveja Itaipava lata, 269 ml, ou a sardinha Nave, 130 gramas, R$ 1,38. Chocolate Bis Lacta, 126 gramas, ou a mostarda Hammer, amarela ou escura, 200 gramas, R$ 2,89. Amaciante suave Pluma 2 litros, R$ 13,47. Papel higiênico Dueto Fit, folha dupla, leve 24, pague 22, R$ 15,80. Filé de peito de frango congelado Bonasa o quilo ou leite em pó Piracanjubo sachê, 400 gramas, R$ 5,98. Arroz Califórnia tipo 1, pacote 5 quilos, R$ 9,67. Tatico barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Daqui a pouco os gols da vitória da seleção brasileira, 3-1 sobre a França, hoje à tarde lá em Paris. 10 minutos de bola rolando em Itumbiara, tá 0-0 e o Itumbiara já mandou uma bola na trave aos 5 minutos de jogo com o zagueiro Paganelli. E ontem, E como diz a música, bola na trave não altera o placar. E ontem lá em Caldas Novas, o Goianésia fez 2-0, temos as imagens, e mandou o Caldas Novas pro buraco. André, Caldas é o primeiro rebaixado no Campeonato Goiano e esse Goianésia vai classificar, hein? Vai, bem feito pro Caldas, fica dando cano em jogador, não pagou ninguém na segunda divisão do ano passado. Do ano passado, a dívida é de R$ 316 mil. Tá dando cano de novo nos jogadores, 2 folhas de pagamento, já tem o zum na cidade que não vão pagar, estão devendo fornecedores, estão devendo todo mundo na cidade e eles têm patrocínio da prefeitura, da Lagoa Quente, né? Uma pousada lá. De uma pousada. A notícia é que a prefeitura não pagou ainda. Aí vai pôr culpa no Magal, né? Não, tem essa notícia. O patrocinador paga. Aliás, o Magal não deveria ter dado dinheiro para esse time também, não. Também não. Aí é que está o erro, né? A prefeitura e mesmo essa pousada, que é de uma empresária antiguíssima, já política, inclusive. É a Magda Mufato. É a Magda Mufato, que é praticamente, digamos assim, dona de Caldas Novas, né? Mas é uma das pessoas mais importantes do turismo lá e fica dando dinheiro para aventureiro, porque isso para mim é aventureiro. Agora, eu só discordo da manchete do Pasqueta, empurrou o Caldas pro buraco. Não, o Caldas já estava num buraco danado, só jogou mais terra. Repete, por favor, aí. Não, desculpe, as imagens do Caldas Novas com o Goianésia, para a gente seguir aqui no tema.
É o primeiro time rebaixado e pelo jeito, né, André, não vai fazer falta, porque não tem identidade com a cidade e vai tarde. Agora vamos falar de uma coisa boa, que é o Jorge Saran lá no Goianésia, time modesto, teve dificuldades demais no começo da preparação, lembra? Que ficaram sem treinar porque não tinha dinheiro para o café da manhã e os veteranos tomando conta do pedaço, o Romerito e também o Goianésia, o Nonato. E parece que o Goianésia não vai ter esse ano o que teve nos outros anos. Começar bem e terminar mal, começar a cair. O time não, o time tá numa... Tem sido constante. Tem sido constante, tem sido regular. Vai se classificar para a semifinal e vai dar trabalho. Dá trabalho esse Goianésia, Doni? Dá trabalho sim. É um time arrumadinho, tem jogadores experientes, o trabalho de fato está sendo bem feito. Eu acho até que, apesar de não ter talvez a sequência na temporada inteira, já há alguns anos o Goianésia vem mantendo uma qualidade de trabalho lá no futebol. E isso rende frutos, vai chegando uma hora que a coisa vai... Por exemplo, essa questão que você colocou, André, começa bem, depois cai. Não, com o tempo, e mesmo com problemas de planejamento, de iniciais, eles conseguem, você cria um alicerce melhor para você poder se manter desse negócio. E é legal, os times do interior precisam de algo assim. Eu acho que o futebol goiano precisa de times do interior dessa maneira, menos Caldas Novas e mais goianésias. E o Goianésia tem até plano de sócio torcedor. E ontem, lá em Anápolis, agora sim, no Jonas Duarte, com apenas 42 pagantes, André? 42. 42, 0-0, Grêmio Anápolis e Craque de Catalão, temos as imagens também, e os dois estão empatados com 10 pontos, e um dos dois vai cair para a divisão de acesso do ano que vem. Tomara que o Craque permaneça e que caia esse Grêmio Anápolis. É um time que não tem objetivo, não tem torcida. O objetivo deles é o quê? Disputa o campeonato, faz DVD dos jogadores e oferece para empresário lá em Portugal. Aliás, o dono do time é um português, ele é empresário de futebol, é agente FIFA, então ele faz os negócios e no final das contas o que ele faz aí no campeonato acaba dando lucro. E não tem nenhum trabalho na cidade para angariar novos torcedores. A relação deles com a imprensa é fria, se a imprensa cobrir ou não cobrir, eles não estão nem aí. Você chega lá para entrevistar, você pede para entrevistar alguém, eles não deixam, tem que entrevistar quem eles querem, então cheio de máscara também. Então tem que cair. Faz trabalho social? Faz nada. Eu vendo o Grêmio Anápolis na primeira divisão, eu não queria falar isso, mas eu vou falar. O quanto o povo do Vila Nova foi ruim de serviço ano passado. O quanto o Nilton Ferreira judiou do Vila. Aí ele sumiu depois, né? O Lúcio Antônio Rodrigues. Mas isso aí, né, Pasqueto, não precisa olhar Quem o Grêmio... que era o presidente? Martinez? Não, quem que era no ano passado? Martinez, né? Leonardo Riso. Mas você não precisa olhar o Grêmio Anápolis para ver que maltrataram o Vila, né? Isso aí é tranquilamente, você pega o Vila Nova... O presidente é aquele lá que saiu... Quem, filho? O Joás Abrantes. O negócio é o seguinte, agora, quando eu vejo o Grêmio Anápolis, eu vejo uma outra coisa, eu vejo o quanto a nossa legislação esportiva no Brasil, a nossa lei é mal feita e se olha pouco. Por quê? Obviamente, o cara vem de Portugal, se estabelece aqui e monta um negócio para ele ganhar dinheiro e não dá nada em troca. Eu hoje eu vou me remeter outra vez à entrevista do Dr. Sérgio Rassi, e ele citou... Perguntaram a ele a respeito de lojas do Goiás em shopping centers. Ele falou assim, olha, isso é uma operação que tem que ser feita com cuidado, porque o Goiás não pode ter lucro, porque senão tem que pagar imposto. Os times de futebol são entidades como é que fala? De benefício público, de utilidade pública. Por isso eles não pagam imposto sobre o lucro. Entendeu? Esse recolhimento de imposto que eles devem é o imposto relativo ao salário de jogador. Time de futebol não paga imposto, amigão, e tem essa dívida toda, e ainda quer desconto. Agora, eles teriam, para ser de utilidade pública, de prestar serviço de utilidade pública. Qual é o serviço que eles prestam? O Grêmio Anápolis não é de utilidade pública, não, ele é empresa. Ele é empresa? Ele é empresa. Grêmio Esportivo Anápolis S.A. Então ele está fora do meu comentário, porque eu acho um absurdo isso. Agora, tem que ser taxado e tem que pagar imposto como empresa. Porque, na realidade, a utilidade pública que eles faziam eram as categorias de base. Hoje é tudo pago. É lógico que eles estão lá por merecimento, subiram por merecimento, continuam por merecimento, e se continuar também vai ser por merecimento, por conquistas em campo. Mas eu particularmente, eu torço para que estejam na primeira divisão times que tenham mais apelo popular.
para mim depõe contra o campeonato um time que leva 42 pagantes. Na tela, a próxima rodada do Campeonato Goiano, por favor, jogos no final de semana, tem um que está rolando agora, 0x0 Itumbiara e Trindade. Olha só, no sábado, 6h30, Craque Atlético. No domingo, às 4h, Grêmio Anápolis e Itumbiara, Caldas Novas e Goiás, Goianésia e Anapolina. Certinho, garoto? É isso aí. Essa é a próxima rodada. André, dá uma olhada aí para ver quanto é que tá. Enquanto isso, eu leio mais mensagens no WhatsApp, 8599.000. Boa noite, queria saber de vocês como vai ser a forma desse quadrangular final da divisão de acesso. Abraços, Marcos Renan, da Chácara São Pedro, Aparecida de Goiânia. Essa é fácil. 4 times, 6 jogos para cada um, ida e volta. Os 2 melhores sobem para a primeira divisão. Marcos? 2 de cada grupo se classificam. Não, ele está perguntando já do quadrangular. Já do quadrangular. Agora é o seguinte, 2 de cada grupo se classificam e o pior de cada grupo cai. Sobram 4 para outra fase, eles jogam entre si ida e volta, turno e retorno, 6 jogos para cada um, os 2 com mais pontos sobem para a primeira divisão. E deve acontecer no segundo turno do Campeonato Goiano, o clássico mais esperado do ano, Vila Nova e Goiânia. Pasqueto, fiquei sabendo que o Goiás pretende fazer 7 contratações. É verdade esta informação? Paulo Pimenta. Ô Paulo, um abração para você. Seu nome está anotado aqui, você não me deixa mentir. Para te mandar um abraço. Ô Tonho, dá uma focalizada aqui, ó. Aqui, ó. Eu sou fiel aos telespectadores. Minha letra aqui tá meio... Aqui, ó. Paulo Pimenta, Polícia, Goiás. Ele é polícia, André. E torce pro Goiás. Ô, Paulo, um abraço, E o Paulo. outro é o José Rodrigues, ele é taxista, fica ali na Praça Boa Ventura, é torcedor do Atlético. Um abraço, Zé Se Rodrigues. encontrou com o pessoal do jornalismo aqui, com o Otávio, com o Sidney, e pediu um abraço. E aqui em cima aqui é a escalação do Atlético, que eu vou falar daqui a pouco, porque o homem lá mudou demais. Ô, Doni, é o clássico mais esperado do ano? Ué, o André Vila Nova tá e Goiânia? dizendo aí. Eu não sei não, o André ué. tá dizendo, é? Ué, que empolgação que o povo tava com o clássico entre Goiânia e Atlético. Goiás e Atlético. Goiás e Atlético. Qual era a empolgação? Não, tanto não foi nenhuma que não deu nem 3, 4 mil pessoas no Céu Dourado. Talvez seja o clássico. E eu acredito que o jogo Goiânia e Vila Nova, o clássico, vai ter um grande apelo, sim. Olha, essa história das contratações tem sido recorrente o presidente do Goiás dar entrevistas, e isso ele tem falado sempre, que perguntam, de que eles estão de olho e que o Goiás vai contratar para o Brasileirão. Aí ontem ele já deu uma pelada porque ele já sacramentou que esse time não pode ir para a Série A. Então a gente imagina que o Goiás vai se reforçar para o Brasileiro. Mas ele disse que não tem dinheiro, hoje de novo. Pois é, mas ele aposta no aumento de receita, com rendas, com o patrocínio da Caixa para poder contratar. Inclusive numa nova coisa que surgiu aí, que é talvez uma espécie de livro de ouro de novo, com os conselheiros dando um dinheiro aí para bancar salário de jogador, né? Paga um mês, depois foge da raia. Pasqueto, se olharmos as imagens, tinham 2 jogadores da Aparecidense que encobriam um lance. Um bloqueou a visão do Bandeira e o outro a visão do árbitro. Só não sei o quarto árbitro. Abraço, Leonardo Augusto. Do Bandeira? Acho que do Bandeira não, hein? Boa noite, parabéns pelo programa. Tem 30 anos que todo erro ou equívoco no futebol goiano sempre é em benefício do Goiás. Isso tem contribuído muito com a decadência do futebol goiano. Abraços, o Isman. Tá dado seu recado, Isman. Vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho, outras matérias. Tem Atlético, tem Vila Nova, os gols do Brasil e mais mensagens. De volta aqui com o PUC TV Esportes. Um abração pra galera nos acompanhando nas redes sociais, WhatsApp. Um abraço e pro tudo Tonho, mais. tá ligado com a gente? Abraço pro Tonho do WhatsApp. Gente boa. Mais mensagens aqui, ó. Uma pergunta que, sinceramente, não sei responder. É do Raul. Pasqueto, o Wilton Sampaio também tá na geladeira? Ele errou feio naquele Atlético Anapolina, lembra? Eu não sei dizer. Deve estar, né? Boa noite a todos. Qual o balanço que vocês fazem hoje do Campeonato Goiano sem o Vila? Mudou alguma coisa, Doni? Não, o Vila Nova é muito importante, sem dúvida alguma, isso não se discute. Agora,
o campeonato não está ruim pela ausência do Vila. Até porque o Vila tem 10 anos que não vem sendo grande potência do ponto de vista esportivo no campeonato. Agora, é claro que é um clube grande, tem uma massa de torcida, talvez estivesse melhorando um pouco as rendas que estão muito ruins. Faz falta, mas não se pode dizer que o campeonato está uma porcaria porque o Vila não está jogando. Agora o recado, sim, André. Também concordo, é a torcida que está fazendo falta. O Vila não está fazendo falta, não. Então tá bom, garoto. E você vem agora com a Goiás Cola. Quer construir com facilidade e economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiás Cola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil, muito simples de aplicar. Olha só, o segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiás Cola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiás Cola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiás Cola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiás Cola tem a melhor produtividade e por isso acelera a sua obra. Goiás Cola, 41 41 84 74. Gol do Trindade. Gol do Trindade? Gol do Trindade. Conrado toca por cobertura na saída de Rodrigo Calaça e marca o gol. Trindade está indo Cobertura. a 18 pontos, Tá assumindo a 18 liderança pontos. isolada do grupo. 1-0 sobre o Itumbiara. Bom pro Atlético. Bom pro Atlético, que ainda tem um jogo contra o Trindade. Menos mal, o ideal seria um empate. Bom, não diria. Se Menos tiver mal. que ganhar um, que ganhe o Trindade, porque o Atlético ainda passa tem a ter um pouco mais de chance. Exato, Um exato. pouco mais. Mas o Trindade também pode empatar em casa e garantir a classificação. Isso. Vamos lá agora com Vila Nova, reportagem Luciana Vitorino. Todo campeonato que ele entrar, todo jogo que ele entrar, independente do jogo que a gente vai jogar, independente da situação que a gente se encontra hoje, acredito eu que, na minha opinião, a gente vai entrar para ganhar. Diego Palinha negou, mas este é o assunto que corre nos bastidores. Entregar o jogo para o América de Morrinhos e dificultar a classificação do Anápolis para a segunda fase. Dúvida respondida e pressa no treino desta quinta-feira. Tudo para os jogadores assistirem o jogo da seleção brasileira. E também para o técnico Márcio Fernandes, porque pela primeira vez ele foi ágil e armou o time com algumas mudanças. Na primeira parte do treino, Dudu foi quem entrou na vaga do volante Francesco, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E na segunda parte, a história mudou. O zagueiro Vinícius Simon entrou na vaga de Dudu. O meia Diego Palinha disse o que muda com a entrada do prata da casa Dudu ou com a entrada do zagueiro Vinícius Simon. Um menino que ele é mais dinâmico, um menino novo da base, a gente sabe que vem sempre buscando seu espaço, começou jogando as duas primeiras partidas, infelizmente não deu sequência, mas está nos ajudando, cada vez que entra está nos ajudando bastante. O Vinícius é um cara mais experiente, é um cara mais para dar aquela cadência no meio campo, até mesmo uma contenção, uma marcação. Eu acredito que seja dessa forma. Com quem entrar, acredito que vai ser bom para o Vila. Invicto, líder absoluto do seu grupo, no caminho para a elite do futebol goiano, tem a melhor defesa da divisão de acesso. Não faltam pontos positivos para o Vila. Mas será que esse grupo está preparado para resultados adversos na sequência de jogos? Acredito eu que, com certeza, o grupo está preparado para o que deve é. Nós, atletas, a gente trabalha a semana, o dia a dia, para que a gente venha só vencer. Logicamente que todo mundo trabalha só para vencer. Eu não acredito que tenha pessoas aí que trabalhem só para entrar no jogo para perder. Eu trabalho para vencer. E eu tenho certeza que se vier um resultado adverso, a gente tem que saber engolir essa situação para que lá na frente a gente venha colher frutos, venha ver onde a gente errou, mas acredito eu que não vai acontecer não. Isso pode ficar tranquilo que tenho certeza que vai acontecer a vitória. Conjecturar em cima desse negócio de entregar, não entregar é custoso, né? Isso aí
A gente não pode nem colocar isso em questão. O time entregar um jogo? Pois é. Ah, porque o Anápolis vai ser mais difícil, aí é melhor jogar contra o América. Não, e se tem um time... Esse América empatou com o Vila Nova no Serra Dourada. E se tem um time que precisa ganhar um jogo atrás do outro para se recuperar no cenário, Doni, é o Vila. Um abraço. Vamos ver, o jogo é lá em Morrinhos, vai ser um jogo difícil. Conversar antes da hora não resolve nada. Entregar jogo dá um azar danado. E o Vinícius Simon, o zagueirão que veio do Santos, que já na entrevista coletiva dele disse que joga como volante também, pode ser o substituto do Francesco. Normal. Se bem que eu gostaria de ver o Dudu no time com o meio-campo. Arthur, Robson, Palim e Dudu. Mas o Vinícius Simon pode entrar também, Doni. Vamos ver, né, se o rapaz joga. Ele é zagueiro, né? E diz que joga também como volante. Eu acho que vai entrar o Vinícius Simon. Veio para jogar, né? Ele veio para jogar. Alguma buraco buscado pelo técnico, né? O treinador ligou lá no Santos, pediu para emprestar, o Santos está pagando o salário, e se ele não colocar para jogar, não faz sentido. Em algum lugar ele vai colocar o cara. É isso aí. Vamos lá para mais um intervalo, daqui a pouquinho tem o Atlético e ainda os gols do Brasil, que hoje bateu a França 3-1. Mensagens no WhatsApp 8599000. Do Bruno Martins. Boa noite. Será que só eu vejo que o Goiás está mais perdido do que cego em tiroteio? Brunão. Não, todo mundo vê. Até o presidente do Goiás admitiu isso. Já viu também, né? E para mim o melhor time do Campeonato Goiano é a Aparecidense. É melhor do que o Goiás. Boa noite. Acho que o Goiás deveria ter perdido o jogo. Esse time é muito fraco e este treinador também é muito fraco. Joares. Valeu, Joares. Qual assistente vai anular qualquer coisa contra o Goiás? Amanhã ninguém mais fala nisso. Os assuntos vão surgindo um atrás do outro. Se a gente for ficar falando do gol todo dia, não dá, né? Tá bom, é assim mesmo. No Brasil é assim. Para Flamengo, para Corinthians, para o Goiás, o futebol é desse jeito. Vamos lá. Cadê aqui? Lembrando que o outro erro questionado da arbitragem do André Luiz Castro foi contra o Atlético, né? Favoreceu o Atlético. Boa noite, Sérgio da Vila Santana. O time do Goiás está tão dependente do Eric e ele é apenas um jogador comum. É bom a diretoria do Goiás acordar porque o Brasileirão vem aí. Um abraço para todo mundo. Vamos lá com as imagens do jogo hoje à tarde em Paris. Na verdade foi em Saint-Denis, né? Na Grande Paris, Stade de France. O Brasil começou perdendo, a França fez 1-0 com o Varane, zagueirão do Real Madrid. No primeiro tempo, o Brasil empatou com esse gol de bico do Oscar. Olha lá o biquinho, de esquerda. No segundo tempo, o Brasil virou com o Neymar, uma pedrada para cima do goleirão da França. E depois o Brasil fez o terceiro gol com o Luiz Gustavo de cabeça. Bom teste, hein, Doni? Bom teste, bom resultado. Aquela história, eu pessoalmente não gosto muito do trabalho do Dunga, mas tem que admitir que ele faz um serviço produtivo. Está coerente, né? Tem sido assim, né? Decisões coerentes, está dando sequência. E essa vitória, sem dúvida alguma, lava a alma, até porque de virada e vai... E o Brasil no segundo tempo teve chance de marcar mais gols e só não fez por capricho. Recupera um pouquinho o prestígio que ainda continua abalado pelo 7-1 em casa. Brasil volta a jogar domingo, 11 da manhã, contra o Chile em Londres. É o próximo jogo da seleção brasileira. Agora vamos de Dragão Atlético aqui na PUC TV com Eric Maravilha. A diretoria rubro-negra já tem preparada uma lista de dispensas de jogadores. Ao final do campeonato goiano, como é o caso do meio-campista Felipe Ferreira, que veio do Grêmio, o lateral esquerdo Elbis, que veio do futebol espanhol, e o zagueiro Matheus Alonso, que será titular no jogo de sábado contra o Craque. Mas, em contrapartida, chegarão contratações de 5 a 7 jogadores para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Entre essas contratações, jogadores que jogaram no ano passado. É o caso do lateral direito Jonas, que está apalavrado com a diretoria rubro-negra, e o atacante Júnior Viçosa, que atravessa uma má fase no futebol suíço. Na segunda divisão, disputou 8 jogos, fez apenas 1 gol, é reserva e recentemente postou em uma rede social vestido com a camisa rubro-negra. O Júnior Viçosa tá doido para voltar, o Jonas estaria apalavrado. Sobre eles a gente fala daqui a pouco. Com relação a essa questão de dispensar jogadores, o Matheus Miller chegou esses dias, o lateral esquerdo. E como é que o Alonso, o zagueiro vai ser titular, vai ser dispensado?
Essa conversa... vamos aguardar o fim do campeonato. Agora né, sim, gente? Felipe Ferreira teve chance, não jogou. O Recife parece que pode entrar pela primeira vez. Não, eu acho que realmente o Atlético vai dispensar muita gente no fim do campeonato, porque vai ter que contratar muita gente. E tem que pagar, hein, Doni? Tem dinheiro para pagar? Isso é outra conversa. Meu amigo. Esse ano tem que pagar. Tem. Esse ano agora tem aí a CBF já tinha colocado aquele negócio lá de perder ponto, e agora com como é que chama? O pacotão da Dilma lá. Medida provisória. Medida provisória. Não tem perdão, vai ter que pagar. Eu acho que tem que, de fato, melhorar o time. Agora que o Atlético tem um treinador que vai ver isso, acho que o Martelotti vai avaliar esse negócio todo aí. Eu acho que é cedo ainda para falar em lista de dispensa, porque como notou bem o André, como é que o cara está na lista de dispensa e vai ser titular do jogo mais importante até agora? Olha aqui, Pasqueto, o Wilton Sampaio e o Fabrício Vilarinho não estão sendo escalados porque estão no Mundial Sub-17. Não é Mundial, é Sul-Americano, né? Assinado o Wilton Xavier. Sinceramente, Obrigado, eu não Wilton. sabia, Wilton. Muito obrigado. Muito bom. O André, e a outra notícia dada pelo Eric é que o Júnior Viçosa e o Jonas podem voltar, hein? O Viçosa, inclusive, estampou no Instagram uma foto dele com a camisa do Atlético. Isso foi ontem, a foto dele com a camisa do Atlético, e anteontem a do Grêmio. Então, eu acho que não significa tirando muita pra coisa, todo não. lado, né? Nada a ver. E tem outra coisa, o cara é reserva lá, mas está ganhando 80 mil euros por mês. Na verdade, isso tem nada a ver. O cara bota a foto, é uma foto antiga. Mas lá, seriam boas opções? Seriam. Pra Série B? Seriam excelentes opções. Agora tem que ver qual é a condição para contratá-lo. Dá para contratá-lo? E o contrato que o Viçosa tem até julho, será que eles querem já rescindir? Então, entre o cara postar uma foto com a camisa do Atlético e ser contratado, a distância é grande. Por exemplo, tá em outra rede social dele lá, tem foto dele com a camisa do Goiás também. Queria deixar minha indignação com os árbitros do Goianão que estão favorecendo o time do Goiás do campeonato. O que adianta estar online e não responder? Me coloque no grupo do programa. Não temos grupo. E você não mandou o nome, manda o nome chegar. Mas favoreceram o Atlético também. Boa noite, Pasqueto. Meu nome é Antônio, sou torcedor do Vila, moro no setor São José. Acho que o Vila vai ter mais torcedores do Goianão todo que o Goiás e o Atlético na Série A. O que vocês acham? Não, Abraço, Antônio Série A do Dutra. Goiano, né? Pode ser. Vai Deixa eu mandar, sim. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Vai lá. Carlos Lessa, que está nos assistindo, na torcedor do Goiás, lá da Nação Esmeraldina. E, Pasqueto, daqui a pouco estarei tocando lá no Mob Dick Pub Rock Nacional com a Doni Araújo e os Boa Nova. Quem quiser isso aí. aparecer, é lá na Mutirão, esquina 48. Vai lá, Pasqueto, você, André. É isso aí. Vocês Isso apanhar aí. em casa depois. Não, leva a patroa e os meninos. Aí sim. Tem fraudário lá? A garotada vai cair do rock, rapaz.